qual é a jogada dessa da jornada do paciente de estômago? O que normalmente acontece assim? Esse paciente ele vai chegar no nosso consultório por duas situações diferentes. Ou ele veio procurar atendimento porque ele percebeu alguma alteração, ou ele está no esquema de retorno dele. A lógica é você ter essa sequência toda do passo a passo para você poder fazer toda essa construção do atendimento do paciente e não ficar com dúvidas. Então esse paciente vai chegar até você porque ele já era seu paciente, estava fazendo as consultas de retorno dele, ou ele veio com uma queixa, mas aí existe uma variação nessa situação. Ou o paciente sabia que tinha lesão e te procurou para resolver aquele problema específico, e normalmente esse paciente é o paciente que já é um paciente seu, que você já é a referência, ou ele procurou um colega que não faz ainda estômago no dia a dia do consultório, não faz ainda estômago inserida na sua prática clínica lá dentro da sua especialidade, e sabe que você faz esse tipo de atendimento e encaminhou o paciente para você. Então essa é uma abordagem. Quando ele chega com a queixa principal e a jornada dele vai começar um pouco diferente, mas depois ela vai confluir para o mesmo caminho da outra situação, que é o paciente que não sabia que tinha um problema, que procurou o dentista porque estava no tempo de fazer revisão ou porque ele tinha uma outra queixa. A queixa principal dele podia ser um problema odontológico, um problema dentário, e aí na consulta ou no planejamento, suponha que isso seja um caso um pouco maior, talvez uma reabilitação, implantes, enfim, harmonização, que ia ser várias coisas que seriam feitas, e aí no exame intrabucal você acaba identificando uma patologia, uma alteração que o paciente não sabia que tinha. O que muda no início dessa jornada, ou no início desses 7 passos então da jornada do paciente de estomatologia? Muda a abordagem só ali bem no início, porque uma situação é você ter o paciente te procurando para resolver aquele problema, e outro é você apresentar um problema novo para ele. E você não pode ter medo disso, né? Medo de apresentar um problema novo para o paciente, pensando que eventualmente você vai perder esse paciente. Porque isso é um raciocínio que a gente escuta, né? Às vezes os colegas contam casos, inclusive, de situações que vivenciaram, que o paciente procurou atendimento para um determinado problema e aí outra coisa foi identificada e o paciente reagiu mal. O paciente não gostou, que o dentista achou mais coisa para fazer. E na verdade não é achar mais coisas para fazer. E isso está muito ancorado na maneira como nós vamos conversar no acolhimento, como nós vamos explicar isso para o paciente, como nós vamos mostrar isso para o paciente, e vamos fazer ele compreender a importância daquilo que foi identificado. Por quê? Esse é o ponto principal da conversa com o paciente nesse momento. Mas você precisa explicar que não é que você quer fazer uma biópsia. Você precisa explicar que esse paciente, ou explicar para ele, e que ele tem uma patologia. E que você não sabe que doença é aquela. E se você está com dúvida de como dizer isso, você tem que mostrar isso para o paciente. Claramente, né? Ou tem gente que tem microcâmera no consultório e tem que usar agora a microcâmera. É para isso que ela mais se presta, para você mostrar essas coisas que o paciente não sabia. Ou então você faz da maneira mais simples, porém muito eficaz, que é com espelho de mão. Mostra para ele que você está vendo e explica para ele, olha, você veio fazer a limpeza aqui, mas tem algo aqui, tem uma alteração que a gente precisa saber o que é. Nem sempre vai ser o caso de fazer biópsia. Às vezes vai ser algo mais extenso ainda. Às vezes esse paciente vai precisar entrar num esquema de reconsulta frequente e permanente para observar aquele problema. Mas essa dúvida na cabeça do paciente, ela acontece justamente por ele não entender o que está acontecendo. E a gente não deve, esse é um viés que a gente tem, né? A gente já quer oferecer o plano de tratamento para o paciente antes do diagnóstico. Quando a gente está trabalhando com as lesões, nós precisamos inverter um pouco essa lógica. Você não deve atropelar o processo, né? Eu te disse que eu vou te mostrar aqui 7 passos.
E é preciso você respeitar esses 7 passos da jornada do paciente. Quando você vê a lesão e você já propõe o tratamento, você está pulando esses 7 passos que nós vamos ver na sequência aqui. E aí, claro, a pessoa pode não entender bem. Você pode ser mal interpretado. Isso acontece. A gente sabe de várias histórias assim. Então, se você viu a alteração, o primeiro passo é mostrar para a pessoa que o problema existe, falar da natureza dele, ou falar das dúvidas sobre a natureza daquele problema, mostrar que aquilo precisa ser acompanhado, precisa ser tratado. E essa história do que você vai fazer, no caso, a biópsia, é uma possibilidade, mas isso vai vir depois. E não é encher a cabeça da pessoa de dúvidas. Não é nada disso. Essas dúvidas que você vai colocar para o paciente são dúvidas que nós temos. A gente não sabe ainda o que é aquilo, porque a gente não passou esses 7 passos que a gente está conversando, desse processo aí da jornada do paciente. Então, são dúvidas nossas também, só que a gente vai colocar isso de uma maneira tranquila, mostrando como são o processo todo de diagnóstico e as etapas. Então, olha só, nesse caso, você precisa começar, então, o primeiro passo, né, é a da anamnese. Se o paciente veio com a queixa, maravilha, você vai começar fazendo a sua anamnese bem detalhada, fora da cadeira odontológica, de forma acolhedora, e fazendo todo o inventário de saúde necessário, e vai passar o paciente para a cadeira depois para fazer o exame. Acontece que se isso é algo que ninguém sabia, a segunda hipótese, se esse paciente tinha uma alteração que ninguém tinha visto, nem ele mesmo, de qualquer maneira você precisa fazer perguntas a respeito da lesão, mesmo que ele diga que não sabia. Já teve antes algo assim em outras épocas? Nesse mesmo lugar, mudou de lugar, você nunca percebeu isso? Porque tempo é uma questão muito importante no nosso raciocínio clínico. Você saber o tempo de evolução das patologias te orienta muito no raciocínio clínico. Quando o paciente desconhece a existência do problema, você não consegue essa informação para o seu raciocínio clínico. Por outro lado, quando ele também desconhece a natureza do problema, e olha só, a gente está falando só do primeiro passo do 7, tá? Que é a anamnese. Quando ele também desconhece a natureza do problema, isso te afasta muito da possibilidade de um problema inflamatório. Porque inflamação vem associado com aquelas coisas típicas da inflamação, edema, dor, aumento de volume. Então, quando o paciente não sabe que tem, inflamação vai para a nossa parte de baixo da lista. Provavelmente você está frente a um processo tumoral ou a um processo de reação. Você tem uma agressão ali e o organismo está reagindo, formando mais ceratina, deixando aquela mucosa mais espessa, mas tem pouca possibilidade de ser um problema inflamatório. Qual é o lance, né? A armadilha normalmente. Tem aquelas hiperplasias fibrosas que crescem nodulares e aquilo é assintomático. Mas, gente, aquilo tem aumento de volume. A pessoa não tem um aumento de volume dentro da boca e não sabe que tem, porque ele acaba mordendo aquilo. Quando ele escova os dentes, a escova bate ali. Então a pessoa sabe dessas lesões que são inflamatórias e que não doem, mas que elas têm aumento de volume. É impossível não perceber aquilo, né? Mesmo que o paciente negue veementemente, a gente precisa talvez quebrar algumas barreiras nessa conversa aí para orientar melhor o nosso raciocínio junto com ele, para ter mais certeza da resposta que ele está nos dando. Então, olha só, recapitulando, são duas possibilidades. Ele veio sabendo da lesão e essa era a queixa, você identificou a lesão e o paciente não sabia. Nas duas circunstâncias, você tem que fazer perguntas específicas da alteração e revisar o processo. Se o paciente não sabia, antes de propor qualquer forma de tratamento para esse paciente, você precisa explicar o que está acontecendo, mostrar claramente para ele e até deixar que o próprio paciente vá imaginando que ele vai ter que fazer alguma coisa antes de você chegar nesse momento. Porque esse vai ser um passo lá para frente ainda, né? Você vai ter nesse esquema aí de 7 passos que a gente vai conversar, você propor algo para fazer vai ser o 5º passo apenas. Então, vamos
olhar umas imagens para deixar essa sequência assim um pouco mais interessante. A gente comentou no início da conversa que a gente veria aí uma sequência de 7 passos básicos do atendimento que vão caracterizar essa jornada do paciente no consultório nosso quando o paciente tem lesão. E isso é para todo mundo, não importa a sua especialidade, não importa qual é a sua área de atuação principal no consultório. E é justamente para isso que eu estou te mostrando esse esqueminha, para que você, que já tem uma outra especialidade consolidada, consiga fazer estomatologia com essa sequência, com essa linha de pensamento. Então, os 7 passos, vamos passar para o primeiro, que era justamente o que conversávamos até agora, que é a anamnese. Então, partindo dessa história aí de quem viu o problema, onde você vai ter aqueles 2 caminhos que nós abordamos. Ou o cara já sabia da lesão, ou foi você que identificou a lesão, ele não sabia que tinha o problema, e por ele não saber que tinha o problema, isso não elimina esse passo de você conversar a respeito daquela situação para tentar tirar informações, né? Principalmente história pregressa, principalmente se ele já teve patologias parecidas com aquela. Então, mostrar para ele, informar direitinho, para que ele saiba qual o raciocínio que você está fazendo, né? Qual é a linha de pensamento ali. E aí, gente, essa história de conversar com o paciente, ela é muito interessante, assim, porque você precisa tirar as nuances da conversa. Você só consegue enxergar aquilo que os seus olhos estão treinados, aquilo que você está motivado para procurar. Quando um colega que tem assim 10, 15 anos de consultório, mas eu vou ter que dizer isso para ti. Se você tem 10, 15 anos de consultório, 20 anos de consultório, e você não tem pacientes com lesões, você não tem pacientes que precisam de atendimento de estômago, você tem sim. Esses pacientes estão passando na cadeira. E quando a gente vai fazer a anamnese, a gente vai comentar isso no exame clínico depois, que vai ser o próximo passo aqui, você precisa também na conversa perceber as nuances. Então esse é um desenho que é muito interessante, porque tem gente que percebe nesse desenho aqui a cabeça de um senhor de idade, uma grande cabeça, contra um portão, né? Tem alguma coisa aqui no ombro dele, uma grande barba, uma cabeleira aqui atrás e a mão dele dobrada aqui. É um ponto de vista. Agora tem também pessoas que enxergam naquela área ali que parece ser o nariz desse ancião, o contorno de uma pessoa de mais idade, de um velho que está curvado ali. Aquela parte que parece uma ombreira abaixo da orelha já não é mais uma orelha, aquela parte da ombreira já é um vestido e você enxerga uma mulher que tem uma criança no colo. E aquela parte que parecia a mão é um cachorro que está deitado. Então olha só, aqui está a mulher com a criança no colo, aqui o rosto da mulher e aqui o vestido dela. E aqui você tem um velho de chapéu, com a barba aqui, as pernas do velho, o sapato do velho. Ou você enxerga tudo isso aqui como um grande rosto, né? E aqui a mão dobrada, assim, essa aqui seria a região do ombro. Gente, o que eu quero dizer, né? Para que essa brincadeira? Essa brincadeira é justamente para você entender que você precisa treinar a visão e precisa treinar a conversa também, para tirar esses nuances que são interessantes do paciente e você abrir essa percepção. Você abrir a percepção para os casos que estão passando no consultório e você abrir a percepção para aquilo que a pessoa está lhe contando, para você conseguir interpretar e dar esse primeiro passo desses 7 que é extremamente importante, que é qualificar a informação que você tem. E uma outra coisa, quando você senta para conversar com o cara, você está demonstrando interesse. Você está demonstrando que tem tempo para ouvir a pessoa, e às vezes não tem, mas pelo menos a gente está dando essa ideia, né, dando essa noção de que a gente está preocupado na investigação do processo para resolver o caso, e isso tem muito valor, porque o paciente reconhece essa situação, e aí ele passa a confiar em você, e ele passa a aceitar melhor as suas propostas de tratamento. Então o primeiro passo desses 7 da jornada é você qualificar e deixar a sua anamnese acolhedora, afetiva, e fazer ela nas duas circunstâncias. Quando a lesão era a queixa principal, mas quando a lesão foi um achado clínico também. Depois que você mostrar para o paciente, você precisa perguntar se ele sabia, não sabia, se já teve, se mudou de lugar ou não. Segundo passo da nossa jornada. O segundo passo é o exame físico, o exame clínico. E esse é um viés que tem que corrigir, gente. Quem me escuta há tempo já ouviu falar isso.
1000 vezes. Mas é importante mudar essa história. Você primeiro conversa com a pessoa, depois você vai examinar. E não tenta fazer o inverso do processo, principalmente se a estômato não é algo da sua rotina de todos os dias. Se você está começando, se você está fazendo isso dentro da sua especialidade, faz o passo a passo, que isso te dá segurança, te dá confiança, você não fica com medo de tratar lesões dos pacientes, tá? E aí, quando você vai fazer esse exame físico, lembra que a boca movimenta tremendamente, a boca não é estática. Quando você vai olhar mucosas, você precisa ter a noção de que não é como olhar dente, não é como olhar a gengiva, que são estruturas estáticas. A mucosa está sujeita a muitas alterações, a muitos traumas, a muita interação com os próprios dentes, que são estruturas duras, mineralizadas. Então você vê aqui duas imagens do mesmo paciente, e esse é um ponto muito importante do exame físico, principalmente quando o paciente chega com a lesão já para você como a queixa principal. Ele diz, ó, doutor, eu estou com uma coisa aqui, e você olha ali. Gente, a gente tem que olhar tudo, porque tem muita lesão na boca que ela tem mais de uma ocorrência simultânea, e isso é raciocínio clínico. Se você vê mais de uma área branca como aqui, você já sabe que não pode ser leucoplasia, porque leucoplasia não dá simétrico dos dois lados assim. Então, vê bem, você está vendo uma lesão branca que está acontecendo na mucosa jugal dos dois lados, aí você vai olhar a língua, vai olhar palato, vai olhar a gengiva. Então esse segundo passo é muito importante, o exame clínico ou exame físico, que ele seja abrangente, que você olhe tudo, porque isso te dá pistas importantes. E é aí que muita gente erra, porque você olha só aquela lesão que o paciente estava queixando, você não olhou o resto, aí você fica perdido. Você não sabe para que lado orientar o raciocínio clínico. E raciocínio clínico, para fazer diagnóstico diferencial, é você ir eliminando possibilidades. É basicamente isso, né? Você vai eliminando as suas hipóteses. Então, nesse paciente aqui, o que nós vimos? Nós vimos mancha branca bilateral. Bom, vai raciocinando, então, pela característica clínica principal nessa jornada do paciente. É mancha branca, é branco. Aí você lembra das possibilidades, né? Pode ser inflamatório, pode ser reacional, pode ser congênito. Isso você já viu antes, na anamnese, no primeiro passo, na conversa. Quando você conversou com o paciente, você sabe o tempo que isso está evoluindo, você sabe se ele já tinha isso antes ou não, e aí, novamente, você está eliminando uma série de possibilidades. Então, você sabe que isso apareceu faz meses, ele não tinha, se elimina as lesões congênitas, tipo nervos brancos esponjosos, né? Pá, vem o Maurício com esse troço complicado, difícil. Assim que você vai falar de estômago, alguém vem com essas raridades, né? Então tá, tira a raridade fora pelo tempo de evolução. Qual é a segunda coisa que você vai fazer numa área branca? Você já viu que ela é múltipla. Então leucoplasia está saindo da sua lista aqui. Você vai fazer o exame dinâmico, vai movimentar os dentes, as próteses, abre e fecha a boca, vê se isso tem atrito, se tem algo que possa estar provocando isso. Aí você vai para o lado das lesões reacionais. Mas antes você raspa. Por que você raspa a lesão que é branca? Por que você vai raspar a lesão branca? De sadismo para ver se dói, né? Claro que não, né? Você vai raspar a lesão branca para ver se ela sai. E se ela sai raspando, o que vai produzir na mucosa que você vai conseguir tirar? É fungo. E normalmente, 99,99,99% das vezes, você vai estar frente à candidíase. E aí, olha só, como o seu raciocínio clínico está evoluindo e está evoluindo de forma rápida. Né? Você conversou com o paciente, sabe o tempo de evolução, sabe se isso não dói ou não, que era o primeiro passo. Passou para o exame físico, você raspou, não saiu, eliminou candidíase, vê a questão de atrito, de dente, de prótese e tal, eliminou as coisas reacionais. Pelo tempo disso, por ser múltiplo, que você também viu no exame físico, que você também viu que tem na língua, você sabe que não é leucoplasia. Vamos avançando então, pode ser de natureza inflamatória aquela lesão ali? Pode. E aí vem a nossa principal hipótese de diagnóstico aqui, que é a líquen plano. Então, vê bem, ainda é só uma hipótese que a gente está postulando. Mas você pode, talvez, ter um pouco mais de dificuldade no diagnóstico clínico. É normal.
Isso você vai construindo essa bagagem. E se você tiver um pouco mais de dificuldade no seu diagnóstico clínico, você bateu o olho aqui no caso, ou outro caso qualquer que você estiver atendendo, o que você vai fazer? Olha só, você fez passo 1, passo 2, tá? Que era a anamnese, que era o exame físico. Não deu ainda, né? Você não conseguiu chegar no diagnóstico. O que você vai fazer? Gente, aí chegou a hora do exame complementar. O que vai ser? Depende. Né? E aí, exame complementar, senso amplo, né? Pode ser que seja radiografia, pode ser que seja biópsia, então, né? Pode ser que você precise de um hemograma para saber se não é anemia, não nesse caso que a gente está vendo aqui, mas enfim, em determinadas circunstâncias. Ou você pode precisar de outros exames complementares, por exemplo, para sífilis, para HIV, mas aí você já fez esses 2 passos iniciais do seu raciocínio clínico, da anamnese, do exame clínico ou físico, aí você está com dúvida, aí você vai partir para os exames complementares. Então, gente, exame complementar não é receita de bolo, nunca vai ser. O exame complementar está baseado na sua dúvida, daquilo que você já viu e já está formulando. Então o terceiro ponto é você, e talvez você não precise, né, mas ele tem que estar no seu radar, esse terceiro ponto, que é o diagnóstico através ou com o auxílio dos exames complementares, porque nos 2 primeiros passos da jornada do paciente aqui a gente não conseguiu fechar. Então não espere que o exame complementar te dê uma resposta pronta, isso é difícil de acontecer, ele tem que estar baseado e fundamentado naquilo que você já viu e conversou. Aí você indica o que for necessário. E outra coisa, nesse caso aqui, em particular, que a gente está vendo um caso de líquen, você pode fazer o diagnóstico clínico, vai pular esse terceiro passo, pode indicar biópsia, tem característica microscópica típica, vai te dar o diagnóstico conclusivo, mas você precisa lembrar também que hepatite C pode dar essas paradas aí na boca. Hepatite C pode dar essas lesões tipo do líquen plano. Então é recomendável você também investigar. Cara, seguinte, quer saber direitinho para cada patologia, cada exame complementar que você pode usar? Bom, aí entra pro curso. Entra pro curso Curar Transforma Descomplicando a Estomatologia, que lá em cada aula do curso tem a lesão e tem os exames que você pode solicitar para te ajudar a esclarecer aquele caso. É claro que vai ter exames que são mais específicos para determinadas patologias e outros não. Né? No curso a gente tem isso tudo bem mastigadinho lá, bem explicadinho. Tem dentro das patologias e tem uma outra aula que é só dos exames complementares já direto. Para você saber, ó, suspeita disso é isso, 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 né? Tipo um protocolo para você poder avançar com mais rapidez. Mas isso aí é bastante conteúdo e no curso a gente tem esse material lá preparado no Curar Transforma. Bom, aí a gente passa para o 4º passo finalmente, que é o diagnóstico. Então, ó, concluindo a linha de raciocínio aqui dessa terceira etapa, então indicou o exame complementar porque ficou na dúvida com o exame clínico e com a anamnese, resolveu que tem que fazer biópsia, então a gente está fazendo a biópsia ali, depois vai ter a lâmina lá, aí é problema do patologista, não é problema nosso, ele vai mandar o laudo com o diagnóstico do que ele viu e talvez na imagem de baixo ali exames hematológicos sejam necessários ainda, ou mais, ou para complementar, ou para esclarecer mais dúvida ainda, aí depende, né, do que você está imaginando. Enfim, aí fechou essa jogada aqui, você vai passar então para a 4ª etapa desse processo, que é o diagnóstico então da lesão. E diagnóstico a gente erra, esse diagnóstico não quer dizer que ele seja conclusivo, que você está com o caso fechado, mas você precisa formular alguma coisa aqui. Vai errar? Vai. Como é que faz? Calma, são 7 passos, a gente está recém no 4º passo. Então vai dar tempo da gente perceber essas nuances aí quando a gente errou, o que dá para fazer, como é que pode melhorar esse processo todo. E eu acho essa frase muito interessante, né? Quanto menos alguém entende, mais quer discordar, né? Mais quer duvidar. E isso acontece não só com essa coisa do diagnóstico, mas aparece em muitas situações da nossa vida, né? Às vezes as pessoas não têm o conhecimento daquela área e estão discutindo enlouquecidamente a respeito daquilo, né? Nas redes sociais, então, isso acontece toda hora, né? O pessoal tem muita opinião, tem muito palpite e às vezes não tem o conhecimento necessário para formular aquela opinião, aquele palpite. Mas olha só,
isso tem que ser um objetivo, você chegar nessa quarta etapa do processo aí, porque quando você não tem diagnóstico, você começa a tratar de forma empírica. Olha só, seu diagnóstico pode estar errado, você vai perceber isso talvez depois, mas você tem uma linha de tratamento baseado nos 3 passos anteriores. Você tem uma linha de conduta baseada nos 3 primeiros passos, que foi a anamnese, o exame e os exames complementares. E aí o 4º passo você vai determinar o que o paciente tem. Pode ser mais de uma coisa ainda, mas é aí que você vai fazer a escolha para o 5º passo, que é o tratamento, que é a escolha terapêutica. O que eu quero dizer com isso? Qual é o problema de você pular, né? Então é o caso que o paciente veio para fazer a limpeza e você quer fazer uma biópsia. Calma. A biópsia então vai ser esse 5º momento, vai ser já a proposta de tratamento, mas o paciente precisa perceber que ele está dentro de um processo de diagnóstico que não foi algo assim que você botou o olho e disse, vou fazer aquilo, que é um viés odontológico, né? A gente já quer passar para o plano de tratamento, mas a gente precisa fazer essas outras partes antes. E aí, quando você definir o seu diagnóstico baseado em tudo que você colheu, você vai finalmente fazer a proposta de tratamento para o paciente, que em algumas situações, algumas alterações, então, por exemplo, se for uma leucoplasia, talvez ela tenha que ser removida, talvez ela tenha que passar por uma biópsia parcial para confirmar, ver estadiamento, principalmente se ela tem área branca e área vermelha, que isso preocupa, mas talvez o paciente precise só de acompanhamento. Talvez esse paciente precise só de acompanhamento clínico, mas é aqui que você vai definir isso. Depois dessas etapas todas cumpridas previamente, para que você não se perca no processo. Se você olha a alteração e tende a tratar tudo do mesmo jeito, sem fazer esse diagnóstico diferencial, sem fazer o raciocínio clínico, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. E aí, quando você começa a ter resultado ruim, nem sempre dá certo, e aí começa a ter menos casos que dá certo, qual é a tendência natural? É você se afastar da área, porque você não está conseguindo resolver os casos. E quando você também não tem certeza ou não tem confiança nesse processo, você também tem dificuldade de cobrar, porque você entende, e isso é natural, é assim que as coisas funcionam, você entende que você não está oferecendo o produto, você não está entregando o resultado para o paciente. Se você não está entregando o produto, o tratamento correto, o resultado correto, vem naturalmente o constrangimento de cobrar a consulta, ou de cobrar pelo tratamento da lesão, ou a insegurança de você fazer isso e não resolver o problema, não resolver a doença. E aí então você fica meio que fazendo favor para o paciente, né? Aquela famosa história da olhadinha, né? Dá uma olhadinha aqui para dar um remedinho. Não, gente. Tá aqui a receita, né? Faz o esquema todo, ganha confiança nesse processo e você vai cobrar, porque você está trabalhando seriamente e oferecendo toda uma sequência de atendimento, de comprometimento e de diagnóstico e de tratamento. Aí chegou no 5º ponto, que é tratar, e às vezes você faz testes terapêuticos, quer dizer, você acha que é determinada patologia, porque o diagnóstico está sempre sujeito a errar, e você faz o tratamento e não deu certo, mas seguindo passo a passo. Quando isso acontece, você precisa perceber isso, se dar conta disso. Porque esse é um ponto muito importante, assim, porque esse é um ponto que gera muita dúvida e muita coisa que acaba afastando os pacientes, nós, de fazer esse atendimento dos pacientes. Por que isso acontece, né? Por que isso acontece? Porque a gente não revisa o processo. Esse é o 6º passo da história. É você fazer a revisão daquilo que você instituiu. Era afta, você vai usar isso aqui e está resolvido. E se não fosse, né? Ou se aquela afta estivesse sendo uma manifestação de uma deficiência de vitaminas, uma deficiência de ferro, de vitamina B12. Não sei, o paciente não voltou, então você não sabe se resolveu ou não resolveu. E esse acompanhamento, ele é fundamental. Para você ter certeza do seu tratamento deu certo, para você ganhar confiança e por uma outra questão, que a gente sabe, assim, que é um fantasma de todo dentista. O fantasma de todo dentista, quando se refere a estômago, né, aquele negócio que está
embaixo da cama, pronto para nos pegar quando a gente dormir, é o paciente ter câncer e a gente não vê. Ou o paciente ter câncer, a gente vê, não saber e perder tempo. Meu, você já ouviu essa história, certamente. Do dentista que piorou o caso, do dentista que não sabia que o paciente tinha câncer, ou do dentista que ficou tratando o câncer com amoxicilina meses, né? E aí o paciente piorou e se agravou e gerou complicações ainda maiores de saúde para o paciente. Então vamos pautar isso. Primeira coisa, então, é você ter esse sexto passo bem construído e você explicar isso para o paciente. Olha, tem que voltar. Mas não tem que voltar porque tu vai estar com saudades de me ver. Você tem que voltar porque nós precisamos ver como vai ser o andamento do caso. Então, no exemplo que nós utilizamos aqui da afta, isso é muito claro porque para de doer. E aí o paciente faz a associação que se parou de doer, está resolvido, ele não precisa mais voltar. Então tem muito do nosso trabalho de convencimento, de explicação. E, gente, cara, pega o receituário, se precisar, desenha para o paciente, explica, a pessoa tem que entender e você tem que perceber que ele entendeu o que você explicou. Não adianta você explicar e o paciente também não entender. E é normal o paciente voltar na outra consulta e fazer perguntas para você daquilo que você já tinha explicado. Porque nem sempre a pessoa entende. Às vezes a pessoa se assusta. E aí, nessa história, então, né, vem também aquele... essa é uma questão filosófica, na verdade, né? É uma questão... Vamos fazer um parênteses aqui, né? Porque, gente, quando a gente está tratando de lesão de pacientes, assim, dessas patologias, isso tem muito relacionamento humano. Tem muito de você gostar de interagir com as pessoas para que você seja mais resolutivo, isso é importante. O paciente precisa confiar em você. Então tem um lado aí de análise, de conversa com o paciente muito importante que a gente precisa entender. O que as pessoas pensam normalmente, né? A linha de raciocínio direta, assim, né? O papo reto, né? O papo reto do câncer é o paciente pensar que vai morrer. É isso que a pessoa normalmente pensa. Poxa, se ele imaginar que tem câncer de boca, ele acha que aquilo é uma sentença de morte, que ele não vai ter solução. Ele sabe que tem tratamento, mas normalmente o paciente vai imaginar que não vai escapar. É natural as pessoas pensarem assim, porque, e aí vem o parênteses, né? Tem um filósofo francês, ele foi ministro da educação da França, um cara muito bacana, muito legal o que ele escreve, o que ele pensa, ele chama Luc Ferry. Então, o Luc Ferry, Ferry com Y no final, o Luc Ferry tem um livro de filosofia, ele é um filósofo, mas ele é um livro de filosofia para quem não é filósofo. Então ele é muito palatável, assim, muito gostoso da gente ler, que chama Ensina-me a Viver. E ali ele tem alguns conceitos de filosofia explicados para quem é leigo, para nós, né, de uma forma muito bacana, assim, muito legal. E uma das coisas que ele explica ali com muita clareza é que o homem é o único animal que tem consciência da sua finitude. Só nós sabemos que vamos morrer. Os outros animais todos da natureza não sabem disso. Não sabem que ele tem um tempo determinado de vida e que esse tempo vai acabar num determinado momento. Como o homem sabe disso, o homem, a mulher, né, a raça humana, isso traz angústias num determinado momento da vida ou no outro, porque você acaba pensando daqui a pouco se você está usando bem o tempo que você tem, se você está usando a sua vida da melhor maneira ou do jeito que você gostaria. E aí, quando o paciente se depara frente a uma lesão que pode ser grave, ou nós, profissionais, identificamos uma situação do paciente que talvez ela possa ser grave, esse raciocínio ele é atalhado. Você não faz o passo a passo desse pensamento, né? Você não vai pensar assim, eu tenho tempo, talvez esse tempo esteja acabando e talvez seja essa doença que vai fechar a conta. Talvez seja essa doença que vai representar essa finitude da minha vida. Não, né? As coisas elas são mais diretas no pensamento da gente e no pensamento do paciente também. Então, você saber disso é importante para quando você for conversar com o seu paciente. Você precisa ter a noção de que o paciente vai pensar na morte.
se ele achar que aquela lesão pode ser câncer de boca. Mesmo que ele ache que ele não saiba, não tenha muita clareza da natureza da lesão, ele pode pensar disso. Então é muito importante você dizer isso para o paciente também, dar essa tranquilidade para ele. Olha, você tem uma lesão aqui, e é importante você saber já desde o início que isso não é câncer de boca. Experimente dizer isso para os seus pacientes. Você vai ver as reações mais diferentes possíveis. Gente que vai dizer para você assim, doutor, o senhor me tirou um peso das costas. E alguns que vão dizer para você com clareza assim, olha, eu achei que eu ia morrer, que ia ser desse negócio que eu tenho aqui na boca. Porque também todo mundo conhece alguém que já teve câncer de boca. Um amigo, um parente. Todo mundo sabe dessa doença, né? Ela é amplamente divulgada, ela está na mídia, ela aparece nas carteiras de cigarro, então as pessoas sabem disso. E você verbalizar isso para o paciente nesse momento que você viu a alteração do cara que foi lá para fazer outra coisa, e às vezes, cuidado, né? Às vezes a pessoa não pensou no câncer, mas você falou e aí acende a luz de alerta. Mas então seja claro naquilo que você está informando, diga com clareza, né? Agora, se você suspeita que é câncer de boca, e realmente você pode suspeitar, mas você ainda não sabe, porque não evoluiu ainda o processo de diagnóstico, os exames complementares, você pode dizer para o paciente que a lesão pode ter um comportamento ruim, mas que a gente ainda não sabe o que é, porque essa confirmação ela vai vir só no exame histopatológico. Então, gente, essa é a hora da gente ter serenidade, ter tranquilidade e de conversar com as pessoas e entender como isso vai acontecer na cabeça do paciente. Vem essa questão da finitude, vem essa questão de poder ser uma doença grave e vem a questão de a gente ter um papel aí acolhedor, de informar as coisas adequadamente e de contar que ele tem alguma alteração que vai precisar mais ou menos cuidado ali. Isso é muito importante no manejo do paciente e isso que vai te dar esse encaixe para esse próximo passo, então, que é o 6º passo aqui nessa história, que é você fazer a revisão. Então, olha só, você avançou até fazer a proposta de tratamento para aquilo que você viu, seja ela qual for a proposta de tratamento que você vai fazer para aquele problema que o paciente tem, e talvez a sua proposta de tratamento não dê certo, porque a gente errou o diagnóstico, porque a gente escolheu o tratamento errado, e a gente precisa revisar esse processo, porque é isso que minimiza o erro, e é isso que permite corrigir a rota. É isso que permite você fazer novas opções na sua conduta. Essa história, então, de que o caso vai piorar, de que o caso ficou grave, que era um câncer de boca que não foi visto, ele vem justamente porque o próximo passo dessa história aqui, esse passo de você revisar a conduta, e você pode chamar isso, se quiser, de preservação, de acompanhamento clínico, sei lá, mas isso tem que ser um ciclo. Quem está no curso Curar Transforma, essa é uma das primeiras aulas que está lá. Olha, e aí não está o desenho bacaninha, né? Essa aula lá no curso Curar Transforma, ela está comigo falando num quadro de uma maneira muito direta e simples, né? Eu e uma folha de papel fazendo o esquema ali, porque isso, cara, você tem que prestar demais atenção nesse passo. O paciente precisa voltar, ele precisa entender, porque é isso que evita que você tenha agravamentos de caso. E isso é sensacional para o seu aprendizado. Se você está nesse processo e todo mundo está, né? A gente vai... Porque lesão de boca você não aprende tudo nunca de uma vez só e nem... Então esse ciclo de o paciente voltar e você ver o resultado que deu, é isso que te aperfeiçoa. Não te aperfeiçoa só no diagnóstico, mas te aperfeiçoa também nas tuas escolhas de tratamento. Você vai ter um paciente que teve afta, você prescreveu medicação para ele usar, ou prescreveu um outro negócio aí que o pessoal gosta muito, que aplica em cima lá, uma outra forma de tratamento terapêutico, ou você fez laser terapia. E você vai poder comparar, você só sabe o que está funcionando melhor para os seus pacientes quando você faz esse ciclo. Para algum caso infeccioso, você usou amoxicilina, para outro caso você usou cefalexina, que é uma cefalosporina. Deu diferença? Você só sabe quando esse processo de revisão está bem construído. Seu paciente líquen plano, que não sabia que tinha líquen, você marcou para ele voltar dali a 3 meses e ele voltou igual. Mas teve outro paciente que com 1 mês ele precisou antecipar a consulta porque abriram feridas.
Só que você disse para ele que isso podia acontecer, que talvez as coisas ficassem mais sérias, mais graves. Então, gente, esse é um passo muito importante do nosso processo de atendimento e que ele tem que estar consolidado, você fazer a revisão daquilo que você fez. Porque essa revisão, ela não é só da forma terapêutica que você escolheu, mas é uma revisão do seu diagnóstico também, e é uma revisão que permite que você fique cada vez melhor. Quando a gente está falando de cirurgia especificamente, né, a gente brinca um pouco, dá uma debochada assim, dos cirurgiões, né? Assim, sabe? O cirurgião precisa de 2 neurônios, né? O neurônio para abrir o paciente e o neurônio para fechar. Agora, qual é o cirurgião que se diferencia? É o cirurgião que tem o 3º neurônio, que é o do diagnóstico. E essa história da preservação, do acompanhamento, ela não está fora desse esquema do diagnóstico, ela está dentro do esquema da jornada do paciente. E qual é a pegada? Cara, é raciocínio clínico. Aí você vai ter diagnósticos melhores, vai ter indicações melhores e vai ver se as suas indicações de tratamento e até de exames complementares, elas estão adequadas. E aí você vai ficando cada vez melhor. Tá com o esquema montado? Agora vem o último passo, então, da jornada do paciente, que é o que vai fazer a diferença para você. Diferença em que sentido? Gente, a gente conversou bastante aqui de você ser resolutivo, de como você vai fazer essa sequência toda da jornada do paciente para você ter segurança, para você conseguir tratar seus casos. E o encaminhamento é um troço extremamente pesado para o paciente, justamente por esse raciocínio do Luc Ferry que a gente discutiu. A pessoa tem noção da finitude, o seu dentista de confiança abriu mão do caso. Cara, isso tem que ser grave, porque se não fosse grave, o meu dentista resolvia. E muitas vezes não é. Muitas vezes são coisas simples, mas bate essa insegurança toda da história de não saber o processo diagnóstico, não saber o raciocínio clínico, ficar em dúvida, ver esse caso da área branca que nós vimos e não fazer o passo a passo todo aqui do processo diagnóstico. Mas agora você precisa tirar também o seu sustento dessa história. E é justamente você conseguir ter essa clareza e esse discernimento de propor para o paciente, quando tiver indicado, claro, né, algo muito importante, que é um esquema de retorno para ele, um esquema de acompanhamento. Esse esquema de retorno, de acompanhamento, é que vai te dar rendimentos. Esse que vai impulsionar a tua agenda e vai te trazer mais dinheiro. Mas olha só, está aqui embaixo aquele quadrinho que nós discutimos lá quando a gente estava falando da anamnese e do exame físico. Você precisa saber enxergar isso. Se você não enxerga as diferentes figuras que estão presentes no quadro, se você não enxerga a mulher que está com a criança no colo, se você não enxerga o velhinho todo curvado, se você não enxerga o cachorro, se você não enxerga a cabeça grande do cara que está ali, você não está enxergando os casos do consultório. Você precisa ter essa percepção, e a percepção de que esses casos você consegue, ou você vai alavancar a sua agenda e os seus rendimentos quando você perceber isso. Então, aquele caso inicial do paciente líquen plano, que foi feita a biópsia, você chegou no diagnóstico de líquen, quando é que aquele paciente vai ter alta? Ninguém sabe. Aquele paciente vai ter alta o dia que ele parar de fazer as reações e ninguém governa o sistema imunológico dele. A gente consegue fazer com que a lesão fique num ponto de convivência, mas enquanto ela não curar, e ela vai curar do mesmo jeito que apareceu, espontaneamente, não se sabe quando, isso pode durar 10, 15 anos, esse paciente precisa dos seus olhos, esse paciente precisa de acompanhamento. Como você vai construir esse esquema de retorno? Esse esquema de retorno, que então vai te dar ganho permanente, ele depende da patologia que o paciente tem, ele depende da intensidade, da agressividade da lesão que o paciente está enfrentando, porque se o paciente está com uma lesão muito ativa, está com uma leucoplasia muito feia, extensa, você vai ter que ver ele mais seguido. Se é um paciente de leucoplasia, depende da história familiar, se mais gente teve câncer na família, de quanto ele fuma por dia, há quanto tempo ele fuma, e aí então você constrói e pauta. Qual é o esquema basicão? O esquema basicão, porque assim como para os exames complementares, depende da lesão, depende da patologia, não adianta você pedir igual para todo mundo, senão os resultados não vão te ajudar. Quando você faz esse esquema de retorno, também você vai compor de acordo com cada situação, com cada alteração, mas você precisa ter noção que, se você deu alguma forma de tratamento, esse retorno tem que ser rápido, talvez na semana que vem, 10 dias, em 14 dias, esse retorno é curto.
Se é para acompanhamento de lesão, que você não fez nenhum tipo de intervenção, o primeiro retorno costuma ser em 30 dias, porque em 30 dias é um bom tempo de evolução do epitélio. Você sabe que mucosa cicatriza em 7 dias. O paciente não tinha lesão, você quer ver o acompanhamento do caso. Então o seu marco zero é a primeira consulta, depois você faz esse retorno em 30 dias. Vê bem, um caso que você está fazendo só acompanhamento, se você fez alguma forma de tratamento, esse retorno tem que ser antes. Dali você vai pautar, de acordo com a doença, de acordo com as outras alterações que podem contribuir para a progressão dela. E pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, pode ser anual até. Mas você vai somando com esses pacientes que têm alterações e isso vai ao longo do tempo cada vez te dando mais pacientes no consultório. E uma coisa interessante, né? A gente, na maioria das vezes, dependendo da especialidade que você faz, você não costuma fazer isso. Quem faz isso com muita tranquilidade é o periodontista, porque a pério tem muito essa relação. Mas nas outras áreas da odontologia, normalmente você entrega o produto e o paciente não vai fazer esses acompanhamentos de rotina. E na estômato, ou se você começa a inserir a estômato no seu consultório, essa é a chave de você alavancar a agenda e alavancar rendimentos e ganhar a confiança do paciente, porque ele sabe que você está cuidando da saúde dele. Mas tem que fazer o passo a passo, né? Então, 7 etapas nesse processo, tá? Primeira etapa, a anamnese, com todas as questões que a gente conversou. Segunda etapa, o exame físico. Terceira etapa, os exames complementares, se forem necessários. Só aí você postula o diagnóstico, só aí você vai para o tratamento, que é a quinta etapa desses 7 passos. Então não faz atalho no processo, não faz atalho no processo. Para o paciente não desconfiar de você, para você não se atrapalhar no processo todo, não errar o diagnóstico, você não ter medo da lesão. Sexta parte, você precisa rever o que você fez. Isso é fundamental. Rever o diagnóstico, rever o tratamento. Então, a preservação, a reconsulta, isso é obrigatório. E o 7º passo, que é o que te dá alavancagem de dinheiro e de agenda ao longo do tempo, é o esquema de acompanhamento quando está indicado, né? Claro que se o seu paciente é um paciente que você trata herpes dele, você não vai ter um esquema programado como esse que nós comentamos, porque as recorrências do herpes, elas vão ser aleatórias, você não sabe a data dela. Mas para todas as outras situações que precisam de acompanhamento, que não são lesões recorrentes, lesões que recidivam, aí sim você faz esse esquema. E é isso que vai te dar ganho ao longo do tempo. Gente, a consulta de estômago é uma consulta que te cansa muito menos. Ela é muito mais lucrativa, porque você não gasta quase nada de material e você não gasta uma hora clínica inteira para fazer essas consultas de acompanhamento. E por isso é tão interessante. Quero agradecer a presença de vocês. Lembrar que tem um canal no YouTube com bastante material lá. Se você não está inscrito no canal do YouTube, te inscreve. Todos os dias sai vídeo lá. Se você não curtiu o perfil aqui do Instagram, curte o perfil aqui, que todos os dias tem conteúdo de estômago para você aplicar isso no seu consultório. Tem um perfil no Facebook também, com conteúdos diários lá. Então assim, ó, não tem desculpa. Sigam o nosso conteúdo, divulguem para a galera aí.